Senhoras e senhores, Lionel Messi, o que foi o jogo da Argentina contra o Egito ontem? É tudo que tá sendo essa Copa na fase de mata-mata, né? Até o fim da primeira fase ali, impressionante, as coisas não terminam. Quando você acha assim que tá acabado, elas não terminaram ainda. A Argentina vai virar o jogo, gente, eu marquei aqui, ela começa, né, essa virada aos 78 minutos. Depois tem um gol aos 82, depois aos 91. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre Lionel Messi, esse jogador que é incrivelmente fantástico, fora do comum. Você não quer que a Argentina passe, mas é difícil a história acontecendo na frente dos seus olhos para quem está acompanhando, não torcer por Lionel Messi, né? É um negócio assim, olha, é muito complicado, cara. Eu tô até com a minha camisetinha azul da Adidas que eu ganhei para representar aí. E, gente, tudo que tá sendo, né? Eu falei, tudo que tá sendo esse mata-mata, gols assim, bem no final, né, do jogo, antes da prorrogação, eu digo, na prorrogação, quando você acha assim, não terminou, não terminou, vai sair gol ainda, vai acontecer algo que vai te impressionar. Que Copa deliciosa! Claro, o Brasil saiu, né, e vamos falar sobre isso também. Olha, primeiro, o que o Messi representa para a seleção da Argentina? Os caras estão lá por ele, mas é porque ele faz por merecer. Se ele não fez um bom jogo, aliás, eu não assisti o jogo, eu vi comentários e vi os melhores momentos porque eu tava com as crianças do infantil, elas não se interessam tanto pelo jogo quanto as do fundamental, elas se interessam um pouquinho, mas elas querem brincar, então não dava para assistir junto com elas, né? Hoje, entre férias. Então, depois, para ver o jogo todo, leva muito tempo, né? Mesmo que eu tivesse visto com as crianças, eu consigo fazer uma análise. Então, vou falar aqui das minhas percepções ali, né? Do que as pessoas falam e do Messi, gente, assim. E aí, o que ele representa, né? Porque ele não desiste. Disseram que ele não fez um bom jogo. Ele não desiste até acabar. Ele tá ali fora da área no segundo gol, faz o cruzamento, ele aparece dentro da área, a bola sobra para ele. A bola sobra porque ele tá bem posicionado no espaço onde a bola sobra. Não tem ninguém do Egito, a bola ainda bate na trave, assim, no travessão, para entrar, um negócio maravilhoso. Então tá todo mundo. E é um cara que, apesar de ter ido para os Estados Unidos jogar, né, na MLS ou MLS, como vocês queiram chamar, MLS, ele, numa liga considerada mais fraca, se manteve fisicamente bem para estar na Copa. Daí é o traçado assim, né? Se o Neymar é talentoso, ele não se manteve fisicamente bem. Mas ele não conseguiu. Não, ele já vem vindo há um tempo, né, gente? Depois eu falo sobre essa convocação um pouquinho no final. Mas eu quero falar do Messi. Então, assim, ele se manteve e os caras estão vendo ali que pelo menos num dado momento do jogo, ele vai se dedicar a querer sair com a vitória. E aí ele tá ali no segundo gol, preparado no espaço. E ele faz o cruzamento pro primeiro gol. Tem isso ainda, né? Tem isso. Ele erra o pênalti aos 20 minutos. O goleiro é muito bom do Egito, aliás, né? E evitou assim que a Argentina fizesse mais gols antes de sair esses 3 gols. Mas a defesa em si não conseguiu evitar tudo. Hoje eu tô bebendo água, estou gripada. E aí, o que acontece? Essa é a fragilidade, né? Ou é a garra, a raça, o brio, a coragem da seleção argentina em não desistir. Que é o que a gente não viu na seleção brasileira. A gente não viu. O DNA da seleção argentina, se em outras Copas a gente achou que estava acabado,
Ele ressurgiu. E é isso que está fazendo falta no nosso jogo, o nosso DNA. Então ele ressurgiu assim, dessa coisa de não desistir até o final. Seja pela própria seleção, seja por estar jogando com o Messi. E aí esse é o cara, né? O cara que vê o jogo e que acha que aquilo ainda pode acontecer. E aconteceu. Então, ó, 78, o jogo teve mais 7. Eu só não me lembro quanto teve de acréscimo. Mas vamos colocar ali em quanto tempo eles fazem o gol. 78, 82, 91. 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11. 13 minutos. Em 13 minutos eles mudam o resultado do jogo. Desculpa, estou fazendo a conta na mão? Sim. Pessoa aqui da matemática tem que fazer a conta na mão. Ainda mais que eu não deixei anotado quanto que era, né, a minutagem ali. Então, em 13 minutos eles mudam a história do jogo, gente. É assim. O Brasil estava perdendo de 2-0 e tinha muito tempo para poder mudar a história do jogo. Eles fizeram 3 gols em 13 minutos. É algo mais raro de acontecer? É mais raro, mas pode acontecer. Esse é o futebol. Por isso que a gente ama tanto esse esporte. Que nem sempre o time que tá melhor... o Egito fez uma estratégia boa de sair no contra-ataque. Fez até 3 gols. Aí você vai falar, anulou a falta lá na origem. Anulou o gol na origem lá da jogada com a falta? Anulou. E foi falta, gente. Não tem o que falar. Talvez em outro momento aquela falta não fosse considerada. O cara pisa no pé e ainda dá uma carga ali nas costas, né? Do jogador argentino. Foi falta, cara. Foi falta. A tecnologia tá aí pra isso. Se a Argentina tá sendo favorecida ou não, isso a gente pode discutir em outro momento. Mas que foi falta, foi. Então, um gol bem anulado. E aí, então o Egito consegue também fazer 3 gols, né, na Argentina. Um não vale e tem outras chances, tá? Como a Argentina teve. Mas quem tem aquela gana até o final foi a seleção da Argentina. Foi a seleção da Argentina e o Messi, que não desiste, que tá ali. E que é mais impressionante, né? Ele sabe acelerar o jogo quando precisa. Ele anda, né? Já tá na estatística aí que ele é o jogador que menos corre, né, durante a Copa, mas ele acelera quando é necessário. Ele ganha velocidade quando ele vendo, né? Ele é quando ele encontra possibilidades naquele espaço de partir para cima. E aí não desiste e comemora muito, né, junto com os companheiros. É um negócio assim que, infelizmente, a gente não vê na seleção brasileira dessa maneira, com esse conjunto, com esse espírito de equipe. Daí, só para falar um pouquinho, né, da seleção brasileira. Então, acho que é isso, assim, eu deixei separado. Essa diferença do Messi pro Neymar, dessa preparação física, de se manter bem para poder chegar na Copa, mesmo aos 39 anos. E ele bateu o recorde, né, gente? Acho que é 21 gols ele fez e é o jogador que mais perdeu pênaltis em Copas. Acho que são 4. Isso eu esqueci, esses dados eu esqueci de deixar anotado. E falar assim, mas a seleção não joga pro Neymar. Meus amores, como vai jogar pro Neymar se o Neymar não tinha nem condições de ir pra Copa? Ele não tem condições, a gente viu ele entrando. Ele bateu o pênalti muito bem, ele é o nosso melhor batedor, sim. É o jogador mais talentoso dessa geração, sim. Mas ele não se manteve bem para ir para a Copa. E não é agora, é ao longo de todo o ciclo. Se ele tivesse lesionado, tivesse se dedicado depois da lesão, talvez ele estivesse preparado. Mas ele não esteve. Anteriormente também ele não estava. E vai fazer o quê? E não basta, né, ter um jogador, né, um talento além do comum. Você tem que ter uma equipe como tem a seleção da Argentina. E a gente foi perdendo isso. Então, primeira coisa que eu acho do nosso DNA é aquela individualidade de partir para cima, de desequilibrar
a equipe adversária com essa individualidade, saber quando usar e saber quando jogar para a equipe, como era com o Ronaldinho, com o Ronaldo, com o Rivaldo, que a gente tinha vários. Entendo que na geração do Neymar não tem, mas tinha alguns talentos ali acima da média e que dava para fazer isso. A gente foi perdendo e foi fazendo pontas para mandar para a Europa e se perdeu aquela individualidade do desequilíbrio. Quem eu acho, não tô falando que ainda é craque, pode ser considerado craque, que eu acho que se aproxima desse DNA que a gente tinha e que daí tem que causar uma certa desobediência técnica e tática, né, no treinador e fazer um pouco daquilo que é nosso, é o Estevão, que não pôde ir. Mesmo sendo um ponta, né, um atacante ali de ponta, ele entra para dentro, ele faz então, e a gente perdeu aqueles jogadores que são de construção e criatividade. O nosso meio-campo perdeu isso. Então são duas coisas, né, que causavam, como o Ronaldinho causava, o Rivaldo causava, que é esse meio-campo de construção e criatividade, apesar do Rivaldo ser um atacante. Cadê, sabe? Cadê? E a Argentina tem. A Argentina ainda tem. Nem que seja só o Messi e algum ou outro, né? Eu considero ali até o Depou muito corretinho taticamente, mas tem hora que ele parte para cima, tal, faz uma construção ali de meio campo, de pensar também. E é isso, né, cara? Eu acho que a gente precisa rever. O Ancelotti é um baita treinador, mas ele não só um resgate do DNA. Acho que pode ter um resgate pensando no que há de novo. Não dá pra gente só formar jogadores de marcação e força física. Aí passa, toca. Não funcionou na Copa. Porque a gente teve uma estratégia no último jogo de jogar no contra-ataque e partir para cima quando errasse. E quem desequilibrou foi o jogador da Noruega, que ditou o ritmo de jogo e ninguém ia para cima tentar roubar essa bola. Que daí sim era o momento de você marcar, ir para cima, e ninguém fez isso para roubar essa bola, para construir uma jogada diferente. E quando tomamos o gol, a gente não teve força para reagir, que é o que a Argentina teve. Acho que é isso. Se inscreva no canal. Deixa aí o que vocês acham nos comentários. Beijo. Até a próxima. Sigamos. Bora, Brasil.